Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa função energia potencial. Em particular, vamos tentar descrever o movimento de uma partícula a partir da observação dessa função energia potencial, do comportamento dela. Tá bom? Se você está curioso, se você está curiosa, segue aqui que esse é o assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, vamos falar então da função energia potencial, em particular da análise dos pontos de equilíbrio, pontos de retorno, que vão surgir na descrição do movimento a partir da análise dessa função energia potencial. Vamos seguir aqui. Antes de falar sobre esse movimento, eu vou falar sobre uma forma que nós temos de determinar as funções horárias da posição e, consequentemente, se eu determino essa função horária da posição, eu posso determinar a função horária da velocidade e da aceleração desse corpo, não é? A partir do conceito de função energia potencial, tá bom? Para isso a gente vai partir aqui do teorema de conservação da energia, né? A gente sabe que no sistema unidimensional conservativo, a energia mecânica do sistema pode ser dada pela soma da energia cinética e potencial, né? O de x aqui sendo a minha energia potencial. Eu vou rearrumar essa equação de forma que aqui fique a velocidade ao quadrado. Lembrando, a velocidade é a derivada temporal da posição dessa partícula. Ela vai ser igual a 2 vezes a massa vezes a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, né? Tomando a raiz quadrada, e aqui o mais ou menos, dependendo do sentido em que essa partícula está se deslocando, né? Se no sentido positivo do eixo das coordenadas x ou no sentido negativo, né? Vai aparecer esse sinal aqui, eu tenho que a minha velocidade vai ser dada por mais ou menos esta raiz quadrada. Essa raiz quadrada é muito interessante e ela vai produzir implicações que a gente vai ver agora aqui, ó. Eu posso escrever uma equação diferencial a partir disso. Como eu tenho dx dt, eu posso passar o dt para o outro lado e aquele termo, que era a raiz, passar para o lado de cá, no denominador desse dx. Se eu integrar essa equação entre os tempos t0 e t, e aqui entre os pontos x0 associado a t0 e x associado a esse tempo t, eu tenho que a diferença de tempo, t menos t0, vai ser igual a mais ou menos a integral de x0 até x deste integrando aqui 1 sobre a raiz quadrada de e menos u de x sobre m, tá bom? Essa integral aqui, essa equação, é chamada equação de quadratura. Se eu consigo resolver isso, determinando aqui o t menos t0 em função da posição, eu consigo inverter essa solução e escrever uma função de x em função do tempo, conhecendo assim a minha função horária da posição. Essa é a ideia. Nem sempre eu vou conseguir resolver essa integral de forma analítica, encontrando uma expressão analítica para descrever essa função, né? Muitas vezes essa integral a gente vai ter que largar mãos aqui, utilizar, né, métodos numéricos. E aí eu vou encontrar uma tabela de posições e tempos, e a partir disso eu posso reconstruir a minha função horária da posição, e a minha velocidade e a minha aceleração, não é isso? Uma consequência interessante dessa raiz é a seguinte: observe que esse cara ele pertence ao domínio dos reais, tá? Essa integral ela também deve pertencer a esse domínio dos reais. Mas para isso ser verdadeiro, eu tenho que esse radicando aqui ele tem que ser positivo. E isso só vai ser verdadeiro se a minha energia potencial for sempre menor ou igual que a minha energia mecânica. Eu não posso, num sistema aqui, ter a minha energia potencial maior do que a energia mecânica. Isso vai dar algumas dicas para a gente quando a gente for agora, a partir da função horária da energia potencial, interpretar o movimento das partículas. Vamos fazer isso então agora. Imagine aqui uma função potencial arbitrária, unidimensional, não é? Ela varia dessa forma, e que a partir da energia que eu conheço dessa partícula, eu posso tentar inferir algo sobre o movimento dela.
Primeira coisa que a gente vai notar aqui é novamente essa restrição sobre a função energia potencial, né? Uma vez que a minha energia cinética ela é sempre positiva, né? Ela é dada pelo quadrado da velocidade, eu tenho então, pela conservação da energia, né? Pela definição da energia mecânica, que é igual a energia cinética mais potencial, que a minha energia potencial ela não pode ser maior do que a minha energia mecânica, tá bom? Então vamos lá, uma vez que a gente tem essa restrição sobre a minha energia potencial, vamos imaginar então aqui uma partícula que está nesse ponto XA e possui energia mecânica que é justamente a energia E0, tá bom? Como a energia mecânica dela é zero, o que é que essa partícula pode fazer de movimento aqui? Qualquer movimento fora dessa coordenada implica que a energia potencial dela será maior do que a minha energia mecânica, o que não pode, né? Consequentemente, uma partícula que está aqui no ponto XA e só possui energia E0, ela está restrita a ficar presa nesse ponto, né? Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de um ponto de equilíbrio também, né? A partícula ela não vai poder sair daí somente com, nesse caso aqui, a energia que ela possui, tá bom? Se essa partícula tem uma energia E1, isso significa que o movimento dela pode se restringir a essas duas coordenadas aqui, ó, XC e XB, já que aqui nesse caso a partícula pode se movimentar, sua energia potencial pode aumentar, não podendo ultrapassar o valor de E1. Então a energia pode aqui, ó, ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio aqui, que a gente está chamando esse ponto de XA, não é? Como a gente chamou no slide anterior. Então ela pode ficar oscilando aqui, ó, dentro desse ponto, sem ferir essa restrição sobre a energia potencial. Se a minha energia da partícula é 2, ela agora vai estar restrita a oscilar aqui entre XD e XE ou aqui entre XF e XG, desculpe. Observe que se ela está confinada em uma dessas regiões, ela não pode saltar para outra, né? Existe uma barreira de energia aqui, ó, que é restritiva ao movimento dessa partícula. A partícula movimentando-se aqui entre XF e XG, ela não pode pular e começar a se movimentar aqui, porque para isso ela teria que ultrapassar essa barreira de energia, né? E não pode pela restrição, tá bom? Então ela está confinada a essa região aqui, a oscilar nessa região. O mesmo se a partícula se encontrar aqui, ó. Ela vai estar restrita, né? Confinada a oscilar nessa região também aqui, entre XD e XE. Porém, se a minha partícula tem uma energia E3, isso significa que ela pode vir de lá, ó, do infinito. Aqui, ó, esse daqui é um patamar de energia constante, potencial constante, e entrar nessa região, nesse poço de potencial e transitar para o outro, já que ele tem uma energia mecânica maior do que uma barreira de energia potencial aqui, ó. E ela pode vir aqui, ó, chegar até esse ponto, um ponto XH, que vai ser um ponto de retorno, né? Onde ela vai retornar novamente e realizar um movimento de volta ao infinito, não é? Então, a partir do conhecimento da energia mecânica e da função energia potencial, a gente pode, de maneira qualitativa, descrever o movimento de uma partícula aqui em uma dimensão, né? Lembrando, alguns professores gostam de fazer aqui, quando fazem esse tipo de análise, uma analogia, que é imaginar, por exemplo, essa função energia potencial como se fosse uma montanha-russa, né? Mas como toda analogia, a gente tem que relevar alguns erros que são cometidos aqui, né? Primeiro erro nessa analogia é que esse movimento de montanha-russa está considerado aqui que eu tenho duas dimensões, né? Uma altura, né? Uma altura aqui e um deslocamento na horizontal, né? E a gente está tratando aqui um movimento unidimensional. Então essa analogia é uma analogia, mas precisa se alertar para os erros que a analogia contém, né? Então, muita cautela na hora dessas analogias que são famosas e que nós professores gostamos de fazer em sala de aula, né? Então tá aí, tá bom?
Outra coisa é que não necessariamente essa função potencial está associada a um campo gravitacional, né? Então, mais uma questão aí também do cuidado com essas analogias, né? Bem, se a minha partícula tem uma energia E4, aí o movimento dela não está limitado de forma alguma. Se ela vier aqui do mais infinito, né? Ela pode entrar nesse poço, sair, cair nesse poço, atravessar essa barreira e seguir o caminho dela novamente, até que ela encontre uma barreira de energia potencial igual a E4. E aí seja forçada a retornar, não é? Mas fora isso, não. A mesma forma se ela vem de cá, de menos infinito, né? Ela não está restrita de forma alguma. Ela vai passar aqui, vai perceber essa energia potencial, consequentemente, um campo de força está atuando aqui, não é? Se eu tenho variação da minha energia potencial, significa que tem uma força ali atuando nessa região do espaço, né? Então ela vai perceber essa força, mas ela não vai ficar confinada a essa região do espaço. Ela vai perceber a força e vai passar, né? Vai embora, tá bom? Bem, uma questão interessante que a gente tem que tratar aqui nessas funções são os pontos que nós chamamos de pontos críticos dessa função, que são pontos onde a derivada do potencial é nula. Nesse caso, consequentemente, né, a força, a componente da força x aqui, né, na direção desse x, também é nula, né? Isso significa que esses pontos podem ser classificados como pontos de equilíbrio do meu sistema, né? Quem são esses pontos? xc1, xc2, xc3, xc4, tá bom? E todo o conjunto de pontos aqui desse patamar de energia potencial constante também. Existe uma diferença entre esses pontos críticos, né? Que nós vamos chamar também de pontos de equilíbrio, tá bom? Pelo que eu já comentei anteriormente, né? Quando eu chamei aqui o XA, que agora eu estou chamando aqui de XC2, um ponto crítico, 2, né? De um ponto de equilíbrio. Por quê? Esse ponto de equilíbrio, a força dele é nula. Se a partícula está sobre ele com velocidade zero, significa que ele vai permanecer ali indefinidamente. Isso também serve para esses outros dois pontos críticos aqui, ó. Os três, na verdade, né? XC1, XC3 e XC4. Porém, existe uma distinção entre os pontos XC1 e XC3 com relação aos pontos XC2 e XC4. Que distinção é essa? Se essa partícula se encontra aqui e qualquer que seja uma velocidade diferente de zero dela, né, uma pequena velocidade, infinitesimal de velocidade, né, ela vai poder se deslocar desse ponto. E aí a força que ela vai perceber aqui nessa região em torno de XC2 é uma força que vai restaurar, vai tentar restaurar a posição de equilíbrio dessa partícula, né? Observe aqui que desse lado de XC2, a derivada é uma derivada positiva da função energia potencial. Mas como a minha força é menos a derivada, significa que a força que a partícula vai sentir ao vir para cá tem um sentido contrário ao do eixo positivo do x. Ele vai apontar para o eixo negativo. Então a força aqui vai tentar restaurar a posição de equilíbrio. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. A derivada aqui é negativa, então minha força é positiva. Vai tentar empurrar a minha partícula XC2 aqui, né, na direção dos eixos positivos de x, tá bom? Por isso, esse ponto, assim como o x4, xc4 também, vão ser considerados pontos de equilíbrio estável. Porque a partícula vai tender sempre a retornar, a passar novamente por esse ponto de equilíbrio. Situação diferente acontece aqui nos pontos XC1 e XC3. As forças aqui não têm esse caráter restaurador. Então, qualquer deslocamento que a partícula sofra desses pontos de equilíbrio, a tendência é que ela nunca mais retorne, é que ela vá embora daquela região, não é? Por isso, esses pontos críticos são chamados de pontos de equilíbrio instáveis, não é? Aqui, já nesse patamar, a minha força dentro daquela região ali, ela é nula. Então, ela não vai tentar nem restaurar, nem tentar expulsar a partícula daquela região, né? Por isso, essa situação, essa região, né, e essa situação de equilíbrio, de força nula, né, é chamada também de uma região de equilíbrio indiferente, tá bom? Mas isso é detalhe, né?
Interessante é o estudo dessas regiões aqui, ó, de equilíbrio instável, né, em alguns problemas. E mais importante ainda é o estudo dessas situações de ponto de equilíbrio instável. Por quê? Muitos dos problemas que nós vamos encarar e que nós vamos resolver, a partícula ela está confinada em uma determinada região. Ou seja, as forças que atuam sobre ela restringem o movimento dela a uma determinada região do espaço, que eu posso associar então a um poço de energia potencial que confina essa partícula naquela região. Um exemplo disso, por exemplo, é o movimento dos átomos dentro de uma molécula, né? Os átomos estão ali presos em uma região, mas eles estão em movimento o tempo todo ali, ó. Então eu posso associar esse movimento desses átomos numa molécula a um potencial, um poço de energia potencial que confina o núcleo desses átomos àquela região ali. Tá bom? Isso é um exemplo. Existem outros que a gente pode tratar, tá bom? E o estudo então desses pontos críticos pode ser um bom ponto de partida para uma primeira aproximação, né, na construção de um modelo para descrever tais fenômenos, tais movimentos. Bem, pessoal, como é que a gente vai estudar então aquela função em torno desses pontos de equilíbrio? A gente pode imaginar aqui então que minha função é energia potencial e dado em torno desse ponto de equilíbrio, eu vou expandir ela em uma série de Taylor, onde os ΔX aqui são pequenos deslocamentos em torno desse ponto de equilíbrio, né? Aqui eu estou tomando x0 como sendo o próprio zero, tá bom? Daqui a pouco. E como é um ponto de equilíbrio, eu tenho que a derivada primeira da função energia potencial é nula. De forma que eu posso escrever isso daqui, ó. Meu potencial é dado por o valor do potencial no ponto de equilíbrio, mais a derivada segunda desse potencial, vezes um deslocamento ao quadrado, onde eu aqui trunquei para potências maiores de ΔX, tá bom? Fazendo novamente aquele estudo aproximativo, né? Fazer uma primeira aproximação para estudar aquela região do ponto de equilíbrio, tá bom? Aqui, agora eu vou assumir, como esse potencial é arbitrário, a menos de uma constante, não vai fazer nenhuma diferença, eu assumir o potencial no ponto de equilíbrio como sendo nulo, e esse ponto de equilíbrio eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas sobre ele, de tal forma que ele é igual a 0 metros, tá bom? O meu potencial, então, vai ser igual à derivada segunda desse potencial vezes um x², que vai me dar o deslocamento em torno dessa região de equilíbrio. Observe aqui que essa derivada segunda calculada em um ponto é uma constante, de forma aqui que eu tenho que minha função potencial pode ser descrita como uma função de segundo grau, né? Ou seja, essa função é uma função que vai ser também, que representa também, né, um potencial harmônico, né? Então eu posso tratar os modelos de movimentos de partículas confinadas no potencial em uma primeira aproximação para deslocamentos perto do ponto de equilíbrio como osciladores harmônicos, né? Isso é um resultado interessante e é bastante utilizado numa primeira abordagem, numa primeira aproximação para estudar sistemas. Por exemplo, estudar as energias de vibração desses átomos dentro dessas moléculas. É uma aproximação grosseira, no primeiro momento, mas é uma aproximação válida e que vai trazer para a gente algumas informações interessantes, né? Então, é um modelo de oscilador harmônico aplicado dentro desses sistemas atômicos moleculares que é interessante, né? É uma primeira aproximação bastante interessante. Bem, pessoal, hoje, nesse vídeo, né, a gente discutiu um pouquinho mais sobre função potencial e como descrever o movimento dessas partículas submetidas a esse potencial, né, a partir da observação e da análise dessa função energia potencial. Vimos também que é possível eu determinar as funções horárias do movimento conhecendo apenas o potencial que essa partícula está submetido, através da equação de quadratura, né? Isso vai ser interessante em problemas onde eu tenho a descrição do potencial, mas a descrição da minha força
pode se tornar uma questão complicada naquele momento ali. Então eu faço aquela equação, resolvo aquela equação de quadratura, resolvo aquela integral e posso construir então a minha função horária da posição, né? Bem, espero que vocês tenham curtido o vídeo e nos vemos na próxima. Até lá!